O tema de hoje é um tema que vem movimentando Baraúna, não só a partir de agora. A gente sabe que o trânsito de Baraúna, há muito tempo, precisa de um ordenamento. É necessário que algo seja feito pelo trânsito de Baraúna. E digo isso porque a gente vê constantemente jovens, pessoas muito jovens, pilotando e indo a óbito por falta de um trabalho, digamos assim, que deveria começar em casa. E para abordar sobre o tema as blitz no município de Baraúna, estamos recebendo aqui nos estúdios da FM Baraúna o Major Lima, que é o comandante do 2º Distrito de Polícia Rodoviária. Major Lima, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da FM Baraúna, para daqui a pouco começarmos a esclarecer algo sobre o trânsito, algo que vai levar conhecimento para a sociedade. Seja bem-vindo. Bom dia, doutor Fábio Moura, doutora Bárbara Raquel, Edson Barbosa e ouvintes do programa Políticas em Debate da Rádio FM Baraúna. Bom, estamos aqui, para a gente é um prazer, né? Estamos aqui para esclarecermos, tirarmos algumas dúvidas dos ouvintes, da sociedade de Baraúna e da região. Acho que alguns estão interpretando de outra forma a questão da presença do trânsito na cidade de Baraúna, mas aqui no decorrer do programa a gente vai esclarecer que é uma necessidade, né, para a cidade de Baraúna, tendo em vista que o nosso princípio maior, a nossa maior meta a ser atingida é salvar vidas, o nosso bem maior. Perfeito, Major Lima, é importante que, antes de tudo, a gente sabe que há uma obrigação, uma responsabilidade muito grande, como o senhor falou, são 29 municípios e a gente tem visto uma presença constante dos seus comandados e das blitz aqui em Baraúna. Isso, até certo ponto, como são 29 municípios sob seu comando, em nome da sociedade, a gente gostaria de saber o que é que tem motivado, além dos índices grandes de acidentes, de mortes que tem ocorrido aqui em Baraúna, o que é que motivou a presença maior das blitz no município de Baraúna? Pois então, ouvintes da FM Baraúna, do programa Políticas em Debate. Senhoras e senhores, veja bem, é comum que o 2º DPRE se faça presente nesses 29 municípios que nós somos responsáveis. Logicamente, nosso efetivo é pequeno, humanamente é impossível estarmos em todos os 29 municípios durante todos os dias. Então a gente faz de forma pulverizada. O que seria forma pulverizada? A gente faz um cronograma para atender as cidades, né, de acordo com as nossas condições de efetivo e logística. Há 2 meses atrás, eu fui procurado, o Major Lima, por alguns moradores da cidade de Baraúna, né, se mostrando inseguros devido a imprudências de alguns condutores de veículos. Então, veja bem, esse foi o primeiro passo. Então, da forma que esses cidadãos me procuraram no distrito, procuraram também a promotoria para relatar, né, a sua insegurança, devido a alguns condutores estar levantando pneus, menores no volante e, acima de tudo, pessoas perdendo vida, né? Então, nós começamos um trabalho aqui educativo há 2 meses atrás. Eu vim aqui nessa rádio, concedi entrevista, estávamos fazendo blitz educativas, também seguindo recomendação do Ministério Público e por nossa vontade também, por achar que era preciso primeiramente fazer uma parte educativa para orientar o pessoal, para depois vir uma parte repressiva. Então nós fizemos algumas blitz educativas e chegou um ponto, né, que todos entenderam, principalmente o promotor doutor José Alves, promotor de justiça daqui de Baraúna, onde nos formulou outra recomendação, né, por escrito desta vez. Por escrito, sim. Inclusive a procuração, essa recomendação é pública, né? Já foi até publicada em Diário Oficial. Todos têm acesso. Perfeito. Todos têm acesso. Mas não foi só por conta disso também, porque a gente vê
a população de Baraúna estava clamando também por essas operações. Infelizmente, né, a gente não vai escolher A ou B para fazer uma abordagem. Aí vem um pai de família que está com a sua moto, que no momento não está com condições de regularizar, mas a gente não pode trabalhar dessa forma, abordando uns e outros não. Quando a gente faz a barreira da blitz, quem for passando a gente vai abordando. A gente não pode olhar para o rosto do cidadão e dizer, não, esse é humilde, passe. Não se trabalha assim. Nem adivinhar. A lei é para todos, né? Nós temos que trabalharmos de forma isonômica, né? Sem distinção. Então, quem for passando pela blitz, a gente vai abordando. E a cada blitz, nós também estamos tendo a presença do Dr. José Alves, ele está acompanhando. Ele está acompanhando em loco, sempre ele vai no local acompanhar a blitz. Para a gente também é interessante que ele vá, prova que ele está preocupado também com os anseios da sociedade. Perfeito. De Baraúna, ele está mais do que correto, ele está querendo salvar vidas, e está usando-nos como ferramenta para atingir esse objetivo, que é salvar vidas. E nós, com todo prazer, estamos atendendo, né, a recomendação do Ministério Público. Perfeito. Nós fizemos uma parte educativa e depois foi na repressiva, né? Obedecendo também, seguindo também a recomendação do Ministério Público daqui da cidade de Baraúna, que a população tanto nos procurou, como procurou a promotoria para tomar alguma atitude. Para você ter uma ideia, de janeiro até hoje, nós tivemos 9 acidentes aqui na cidade de Baraúna. 7 com lesões, e dessas 7, 2 pessoas vieram a óbito. Com vítima fatal. Com vítima fatal. Então, se alguma pessoa está insatisfeita com essas operações, com certeza esse cidadão ou essa cidadã não perdeu um parente vítima de acidente. Aqueles que perderam e viram que hoje poderiam estar com seus filhos nas suas casas, no seu lar, por falta de um capacete, hoje elas percebem que sim, é preciso a presença do trânsito na cidade de Baraúna. Quem acha ruim, logicamente, todo local temos oposições, né, nesse sentido de fazer ou não fazer algumas atuações. Tem a questão cultural das cidades também, que não tem aquele costume de ter aquela fiscalização. O cidadão acha que comprar o veículo é só comprar o veículo e pronto. Não tem que manter o veículo, tipo assim, fazer revisão do seu veículo, observar os faróis, andar de capacete. Então, tudo isso aí, né? O cidadão tem que incumbir na cidade, na sua mente, de que ele tem que preservar a sua vida e a dos outros. Tem que incluir nas próprias responsabilidades, não só de comprar, mas de manter o veículo e conduzi-lo em condições de segurança, né? Exatamente. E aí alguém me pergunta, não, mas tem cidadão que não tem condições de ter uma CNH. Ora, veja bem, eu acredito que a pessoa tem que ter a CNH para dirigir. Eu sou favorável que a pessoa não entra na minha cabeça que a pessoa deve guiar um veículo sem ter a CNH. Por quê? A pessoa que para tirar uma CNH, ele passa por um banco escolar, por uma autoescola, faz um treinamento no volante, treinamento na rua. Então, esse cidadão, quando passa pelo banco escolar, ele sai conhecendo as leis de trânsito, como se comportar no trânsito. Aí sim, você tem um condutor mais prudente. Mas aquele que não sabe, não tem nenhuma noção de sinalização de trânsito, de como se comportar no trânsito e dos equipamentos que devem ser utilizados, esse cidadão vai pegar um veículo e vai andar meio que... colocar em risco a própria vida e a vida de terceiros, né? Major, quantos veículos foram apreendidos nesses últimos dias aqui em Baraúna? Algo em torno de quanto? Foram em torno, nessa última, na de ontem, foram 27 veículos, e na primeira, se não me engano, foram 17 veículos. Acho que foi isso. Certo, aí, o que é que essas pessoas devem fazer para reaver os seus veículos? Onde deve bater, onde deve procurar? Pois então, eu queria também aqui adiantar para a sociedade de Baraúna, inclusive eu tenho parentes aqui na cidade de Baraúna, né, mas isso não os faz melhor do que as outras pessoas. Eu, involuntariamente, lógico, passou pela operação e foi apreendido um veículo de um parente meu. Mas, como eu falei, a gente tem que trabalhar de forma isonômica. A lei é para todos. Perfeito. Né? Então, mais uma vez, a gente prova a nossa transparência no quesito de atuar nas cidades da nossa circunscrição. O que é que essas pessoas que tiveram seus veículos apreendidos, como procurar para reavê-lo? Pois então, o veículo, depois que entra no 2º distrito,
ou em qualquer distrito do Rio Grande do Norte, quando é apreendido, vai para o pátio do Detran. Ele é cadastrado no pátio do Detran. Hoje, aquele cidadão que teve o seu veículo apreendido, se for lá no site do Detran, já vai perceber que ele está apreendido. E só sai, alguns não entraram ainda no sistema porque, quando foi sexta, o sistema está caindo constantemente do ar, mas daqui para segunda-feira estarão todos no sistema. Os que não entraram ainda é porque o sistema está sempre caindo, porque devido ao sistema do Detran. Uma vez esse veículo colocado no sistema, o cidadão tem que se deslocar até o distrito para saber quais são os motivos que faltam para a sua regularização. Lá, ele é informado, lá no distrito, e diante dessas informações ele vai até o Detran regularizar. Depois de regularizado, tipo, o veículo guinchado paga o guinchamento e paga a diária ao Detran. Lembrando que é pago lá no banco do Detran, lá na central do cidadão. E o veículo sendo em nome de terceiro, tendo em vista que o que caracteriza, digamos assim, o cidadão, quem é dono de certo veículo é a posse, ele está na posse. E se ele está na posse e ainda não transferiu, estando em nome de terceiro, qual o caminho mais curto, digamos assim? Importantíssima observação. Eu não teria lembrado. Uma observação muito importante, parabéns. O veículo só poderá ser liberado se o real proprietário assinar. O que consta no documento. No documento. Aí alguns perguntam, mas o veículo é meu. Então ele tem a obrigação de ter transferido no ato da compra. Ou vice-versa, quem vendeu ter passado logo para o nome de quem comprou. O Detran ainda aceita uma procuração pública, aquela que é feita em cartório. Então, mediante essa procuração também é possível que se retire do sistema para liberar para aquele cidadão. Isso se o veículo estiver todo regularizado. Todo regularizado. Isso aí com a procuração. Outros acham interessante porque nós temos inúmeras pessoas prejudicadas porque vendeu o seu veículo, confiando que era amigo A ou B, e ainda nunca transferiu. Esse veículo está na dívida ativa, nunca pagou IPVA, está com débito de licenciamento, com multas, e esse cidadão que vendeu está super prejudicado na dívida ativa da União. Inclusive, se ele for funcionário público, ele não recebe salário. Veja aí o tamanho da preocupação. Então, assim, eu acho importante assim, que realmente que quem libere seja o proprietário. Já fica aqui até a dica para quem vender seu veículo, já venda transferindo. Talvez porque está sujeito a receber multas e dívidas indevidas, que não é dele, no caso. Se não transfere logo, o que acontecer de multa vai para habilitação da pessoa cujo nome consta no documento, e os impostos e taxa de PVA, de Detran, tudo vai para o dono cujo nome consta no documento. Sem dúvida alguma. Sem falar que esse veículo pode ser utilizado em algum crime, né, como roubo, furto ou homicídio, tráfico de drogas, e daqui que esse cidadão vá justificar que vendeu esse veículo, ele já tem gastado um bocado de dinheiro com advogado. É verdade, ele tem tido um monte de dissabores na vida. Vem a questão muito mais interiorana, né? Que é a questão do quem mora na zona rural, que não tem condições e tal. A gente sabe disso, prejudica o comércio. A gente sabe muito bem disso, que isso é um transtorno. Mas não é culpa com esse caso aí, qual seria a saída, né? Como a gente vê que quando leva para Mossoró o veículo, fica aquela questão. A gente sabe que tem as pessoas que, lamentavelmente, passam por dificuldades e acabam tendo que pagar uma conta que às vezes nem sabe por quê, né? Qual seria, da opinião da pessoal de trânsito de Mossoró, do seu comando, uma luz para que as pessoas comecem a enxergar isso melhor, né? Comecem a entender que isso é um trabalho constante, que isso é um trabalho natural da polícia de trânsito, né? E principalmente agora sendo recomendado pelo Ministério Público. Pois então, nós temos um programa de educação no trânsito, onde a gente já atendeu mais ou menos 4.000 alunos na cidade de Mossoró e também na cidade da Barrinha. Nós estamos trazendo esse projeto de educação de trânsito aqui para a cidade de Baraúna também. Esse projeto atende criança da 4ª e 5ª série e passa por uma espécie de curso essa criança. Nós temos policiais, professores, instrutores que vão na sala de aula acompanhados dos professores e fazem durante um semestre, né, esse curso com os alunos. Então nós vamos trazer aqui para a cidade de Baraúna também, porque a gente acredita que a criança de hoje é o adulto responsável amanhã no trânsito. E eu também queria assim, deixar a informação para os ouvintes de que é importante que já desde cedo os pais orientem seus filhos, porque quem ensina
aos filhos são os pais e não os professores. Os professores ensinam português, matemática, ciência, química, esse tipo de coisa. Mas a personalidade do cidadão, quem forma é a família. Se a família é desestruturada, não orienta seu filho quanto às responsabilidades, inclusive de trânsito, que é o que a gente costuma agora falar nesse projeto, né? Então, logicamente que futuramente a gente vai ter um cidadão imprudente no trânsito. Nós, falando um pouco mais desse projeto, que é PROJET, o nome na verdade, Projeto de Educação de Trânsito na Escola, a gente é sempre indagado pelos professores, pelos pais, onde o pai diz: Major, eu estou um pouco constrangido, porque eu estava dirigindo sem cinto e minha filha manda eu parar e colocar o cinto. Minha filha me dando moral, Major. Mas veja bem, então prova realmente que esse é o momento, ainda há jeito, né, da gente preparar nossas crianças para que tenhamos um futuro mais organizado, mais prudente, principalmente do trânsito. Então, assim, eu acredito que em relação a voltando especificamente para Baraúna, o cidadão realmente tem que se conscientizar. A gente não tem prazer em apreender um agricultor, mas a lei é para todos. Quando a gente está numa blitz, a gente pode dizer: não, isso aqui é agricultor, é humilde, passe. Isso aqui tem um pouquinho de condições, venha. Não existe isso. Como eu já falei, a gente tem que trabalhar de forma isonômica, né, com isonomia, e aplicar a lei, porque a lei é para todos. Major Lima, chegou aqui uma pergunta e que na verdade eu acho até que talvez falte um pouco de bom senso, talvez quem esteja na frente não esteja dotado da tecnologia adequada para saber em tempo real o que realmente quem deve ou quem não deve. Chegou uma pergunta aqui, o seguinte, uma reclamação, digamos, Rocileide, ela é uma pessoa que ajuda muito a Baraúna, constantemente está correndo atrás, digamos assim, e acompanhando as infrações quando envolve menores. O que é que ela me falou agora? Que estava com a moto em dias, tudo pago, foi passando pela blitz, certamente, eu paguei, não tenho por que me esconder. Resultado, por atraso dos Correios, ela não estava com o DUT que ainda não tinha chegado, o documento único obrigatório, digamos assim, o documento do veículo, constando o pagamento, mas estava com os comprovantes que estava pago, e mesmo assim, a moto foi apreendida, e para surpresa dela, tem até uma multa para ela pagar. Então, essa é uma reclamação, gostaria de que os... Já havia? Não, a multa foi por conta da atuação da blitz. Então, eu gostaria de lhe ouvir sobre essa reclamação. Pois então, bom dia, dona Rocileide e demais ouvintes. Bom, primeiro eu teria que ver o caso, né? Os TAVs, que são os termos de apreensões dos veículos, estão lá. Então, aquele cidadão que se achar injustiçado, ele pode nos procurar para a gente analisar caso a caso, né? Para ser mais sincero, a minha porta nem tranca tem. Eu chego de 7 horas da manhã e saio às 3h30 da tarde. Então, minha porta é aberta direto e lá eu poderei ver a situação dela. Lembrando que a lei diz que quando... Uma lei nova, não recordo o número dela porque eu sou ruim de número. Deve ser essa daí, né? Mas que assim, se o policial tiver meios para consultar que aquele veículo está em dias, ele pode fazer a autuação, se for o caso, por não portar documento, mas que não necessariamente tem que remover o veículo, né? Então, acredito que talvez os policiais não estavam com esses meios de internet, né, para verificar. E pode ter sido também outro, além desse problema, pode ter tido outro problema esse veículo. Lá, depois que eu ver esse termo de apreensão, que eu poderia lhes dar uma resposta mais explícita, né? Porque só ontem foram 27 e sinceramente eu não decorei nenhum. Às vezes, sou ruim de número. Às vezes os caras, quando estão fazendo, às vezes esquece, ser humano falha, né? Esquece de observar alguns detalhes e, digamos, como diz o agricultor, leva no eito, né? Leva no eito e só depois é que o cidadão, depois que tem aprendido, é que vai tentar se
regularizar ou reaver o seu veículo. Mas mais uma vez dizendo, eu só posso dar uma resposta exata quando eu ver o documento. Se o motivo foi realmente esse, por estar atrasada, né? Ou não estar portando documento, ou se foi outro motivo, né? Se foi, por exemplo, sem retrovisor, ou não é habilitado, aí eu não posso dar uma resposta porque não tenho esse documento em mãos. Mas estou de porta aberta para a senhora Rocileide e qualquer cidadão de Baraúna que ir lá bater um papo comigo com um café. O Ismael, ele manda aqui um WhatsApp, uma pergunta no WhatsApp, uma sugestão até. Ele deixa o seguinte, que normalmente durante o dia, as pessoas que andam de moto, que usam o transporte para se deslocar para o trabalho e vice-versa, são pessoas de bem. Aí ele pergunta, por que não, vez por outra, fazer essas blitz à noite? Porque à noite é onde pegava, quem sabe, aquelas pessoas que a polícia realmente quer botar as mãos para encarcerar. Veja bem, Ismael, eu iria falar isso mais no final do programa, mas já vou me adiantar. O policiamento de trânsito tem como primeiro esforço o trânsito, o dia de trânsito. Logicamente, a gente pode atuar nas demais áreas, apreender, alguma coisa desse tipo, né? Reforçar os batalhões. Essa parte específica de fazer operações com aquele intuito mesmo de pegar criminosos ou coisa desse tipo, tem que ser procurado o comandante do batalhão da área aqui de Baraúna, né? É outro tipo de ação. Nossa ação, o primeiro esforço é trânsito. Não quer dizer que a gente é proibido de agir dessa forma. Mas quando a gente vai para uma operação de trânsito, a gente vai ver a questão da parte administrativa, que é a questão da documentação do cidadão. E, logicamente, a gente também faz aquelas abordagens, até mesmo com a segurança do próprio policial e do condutor. Verificamos o interior do veículo, fazendo uma revista no veículo. E não é à toa que, vez por outra, a gente, ou melhor, quase todas as blitz, a gente sempre apreende carro roubado, carro com drogas, arma dentro do carro. Mas nosso primeiro esforço é trânsito. Em relação à questão de dias alternados, eu ia falar isso mais um pouco no final, né? Mas eu vou adiantar aqui. Os horários dessas blitz, na verdade, são incertos. Se marcar, não tem sentido, né? Eu não vou dizer, vou fazer hoje à noite uma blitz. Com certeza, se eu chegar aqui, ou em qualquer cidade, se eu disser que eu vou fazer uma blitz, tá igual aquela cidade faroeste, com aquele capim rodando assim, o vento, né, voando, só aquele matinho. Bom, mas nós vamos fazer sim durante a noite, finais de semana, dia de sexta-feira à tarde, à noite, dia de sábado à noite, dia de domingo à tarde. Então não estranhe se por acaso nós estivermos aqui no domingo à tarde, fazendo uma fiscalização de trânsito, numa sexta-feira à tarde, no sábado. Então pronto, agora a gente não pode dizer realmente, não tem nem sentido a gente dizer onde a gente vai trabalhar e os horários exatamente. Agora Edson Barbosa. Mas eu iria mais para uma questão mais particular, local, né? Pronto, em relação a esses municípios, já que o senhor opera em 29 municípios, é comum, assim, nas cidades, eu acho que poucas cidades aqui da nossa região, elas têm adotado o sistema municipal de trânsito, né? Ele não tem, né? Não tem nenhuma... isso contribui até que ponto? Porque a gente viu alguns casos aí, que a doutora falou, que Mossoró já é diferente. A municipalização? Tem uma fiscalização ostensiva da Guarda Municipal, né? O trânsito municipal, né? Que ajuda, né? É o GETRAN. Tem. Veja bem, o Código de Trânsito diz que o trânsito é responsável, o município é responsável, né? Em caso de não ser municipalizado, o Estado pode atuar em algumas situações. Vamos aqui para um exemplo prático, que é para os ouvintes massificar melhor. Veículo parado estacionado é competência do município, certo. Salvo se ele estiver numa RN. Se estiver na RN, passa a ser competência do Estado através do segundo DPRE. Mas isso quando o trânsito é municipalizado, nessa hipótese? Se o trânsito for municipalizado, o Estado não pode agir na área urbana nesse sentido de parada e estacionamento. Parada e estacionamento. Mas na 015, no caso, nas RNs, sim, ele pode. O veículo que é parado, estacionado de forma irregular, ele pode atuar e autuar. O Estado, segundo o DPRE. No caso aqui em Baraúna, pode fazer em qualquer rua, porque não há municipalização, né? O município não é alguns casos. Nós podemos fazer, o Estado pode fazer na RN 015. Sim. Essa principal aqui de Baraúna, toda é 015, até o final, corta ela todinha. Agora tem aquele retorno, mas... Embora tenha retorno, mas é 015. E nós podemos atuar em outras áreas de Baraúna, outras ruas, em alguns artigos. Por exemplo,
não habilitado, a gente pode atuar. Tem artigos que o Estado e o município atuam, e tem municípios que somente... Aliás, e tem artigos que o Estado pode atuar, e tem artigos que o município pode atuar, e tem artigos que ambos podem atuarem. É comum, né? A grosso modo é isso aí. Na RN 015 nós podemos fazer qualquer tipo de abordagem. Na área urbana, fazemos de acordo com nossas também, né? As previsões, né? Legais. Não é isso? Alguém pode pensar, mas eu fui pego ontem na Blitz, não era na RN. Realmente, ele não foi pego na RN ontem, mas ele foi abordado na RN e correu. Fugiu da nossa... Do circo. Da Blitz. Aí o policial faz acompanhamento dele. Mas a origem da ocorrência, o início foi na RN 015. Você vem na BR, você passa na BR ali, faz alguma infração, está atrás de você, pega dentro da cidade. A infração se deu na BR? Se deu na BR. Não é isso? Doutora Raquel, a senhora tem uma ideia. Ontem, nas nossas apreensões, uma senhora foi abordada e teve a sua moto apreendida. Ficou lá no local. Enquanto isso, os policiais estavam fazendo outras notificações e fazendo outras abordagens. Então veio um cidadão, e furtou a moto do local. A moto estava apreendida. E mesmo na cara de pau. Os policiais ainda deram voz de parada e ele saiu da moto. Nós pegamos algumas ruas depois. Então, mas a ocorrência foi na RN 015. E esse cidadão está complicado. Ele foi atuado em flagrante ontem aqui na DP da Polícia Civil aqui da DP de Baraúna por furto de veículo. Não é brincadeira. A moto já estava apreendida por nós. Exato. Aí ele foi liberado para responder, pagou a fiança e vai responder em liberdade. Mas esse rapaz está complicado. E assim, nós estamos levantando um caso também que estamos suspeitando que o rapaz era menor. Esse a gente não deu para fazer o flagrante, mas a gente pode fazer por portaria. Então a gente vai estudar ainda com o promotor, saber como é que ele vai querer. O caso vai ser feita ainda a notificação promotoria, porque o menor estava lá. Que não tem como a gente saber no momento, e o momento não era, a gente não tinha meios para identificar no momento. Mas se for identificado, na segunda-feira a gente vai comunicar e vai ser feito por portaria o flagrante. Aliás, o flagrante, o TCO contra os pais. O que eu falei no começo da sua fala, até falando, particularizando a questão de Baraúna, assim, porque você sabe que aqui sempre tem esse mimimi, como diz o ditado, da questão política, né? Isso aí, até que ponto o seu departamento tem interferência de algum político, alguma questão nesse sentido? Porque há uma suspeita, né? Que criam, né? Naturalmente eles criam, né? E como é que é visto isso pelo Olha, veja bem, Edson, se eu disser a vocês e ouvintes, se eu disser a vocês que eu não tenho amizades com políticos, eu estarei mentindo. Eu sou, graças a Deus, muito bem relacionado. Agora sim, eu tenho amizade com todos os partidos, eu acredito. Eu acho que todos até gostam de mim, da minha pessoa. Mas, assim, do jeito que, como eu já falei, se numa Blitz, a gente está na Blitz, passar alguém do partido A ou B, ele vai ser abordado da mesma forma. Igual. Né? Prevaricação. Certo, aí no caso, porque a gente, como eu falei aqui, né, o senhor até ia falar e eu tomei a fala, não, falo no final, justamente essa questão também de partidarismo. Eu eu ouvi alguns áudios, mandaram até para mim no privado e tal. Assim, a gente fica um pouco triste porque essa pessoa que está reclamando das blitz que estão sendo realizadas aqui na cidade de Baraúna, com certeza não teve ninguém da família, nem filho ou filho, acidente que tenha ceifado a vida do mesmo, né, do seu parente. Então, esse aí talvez esteja insatisfeito, pode ir atrás, que esse cidadão que está insatisfeito, ele anda irregular. Vocês não tenham a mínima dúvida. Se ele fosse um cara de personalidade, ele que eu digo assim, você nem quem é, ele ou ela, a pessoa, tivesse personalidade, brio, ele estaria apoiando as ações da segurança pública na cidade de Baraúna. Ouvi também alguns áudios acusando o governador de ter mandado a blitz para cá, o governador Robson Faria,
Eu acredito que ele não está nem sabendo disso, né? Nós não temos ingerência política nenhuma. Nós somos funcionários públicos, né? Estamos cumprindo a lei, além de cumprir a lei, logicamente, estamos atendendo a recomendação do Ministério Público, do doutor José Alves. Sendo acompanhado, né? Sendo acompanhado em loco. Inclusive, assim, é um medo que a gente não tem, né? De ser, responder por improbidade administrativa, caso a gente não cumpra a determinação. E isso não nos preocupa, porque a gente está cumprindo, a gente vai cumprir todas as recomendações que cheguem, porque a gente sabe que o Ministério Público é fiscal das leis, e a gente tem que apoiar o Ministério Público. E é o papel da polícia. É o papel da polícia, obrigação da polícia. Eu ouvi esses áudios dizendo que tinha sido Denise que tinha mando fazer a blitz aqui, o governador tinha mando fazer blitz para arrecadar dinheiro. Pelo amor de Deus, gente, vamos ser um pouco mais inteligentes, né? E ver que a questão das blitz na cidade de Baraúna é uma necessidade. É anseio da população de Baraúna. Grande maioria está apoiando as ações de trânsito na cidade de Baraúna. Quem não apoia, mais uma vez eu digo, pode com certeza verificar o seu veículo, a sua documentação, que ele está com forma irregular. Major, acabou de nos ligar aqui o presidente da Associação de Pessoas com Deficiência do município de Baraúna, Adriano Melo. Na verdade, ele tem corrido dia a dia para fazer por onde o trânsito de Baraúna respeite o direito daquelas pessoas que têm dificuldade de locomoção, que respeitem a acessibilidade. E ele gostaria de saber, do Major, se a polícia civil ou militar pode atuar nesse sentido. No sentido de, por exemplo, aqui tem um local destinado para estacionamento de cadeirante, de pessoa idosa. Se polícia civil e militar poderia atuar no sentido de coibir esse abuso. Pois então, Adriano Melo, também, porque são muitos assuntos, né? A gente vai... É bom que o mas ouvinte... ele fala em relação à polícia civil e militar. Certo, eu vou chegar lá. É importante que os ouvintes participem, que vai refrescando a memória da gente, porque é muito assunto e o tempo pouco. Bom, também está na nossa pauta fiscalizar na nossa área competente, essa questão de parada e estacionamento. Nós temos recebido várias reclamações da sociedade de Baraúna, a sociedade que está pedindo, está clamando para que a gente fiscalize. Chega em vaga deficiente, tem gente até às vezes embriagado, chega lá, encosta o carro e bebe no bar. E chega a real pessoa que está precisando daquela vaga e não tem onde colocar seu carro. Bom, isso o também... acesso para cadeirante é Exato, muito comum. Também. Então, veja bem, a questão da Polícia Civil participar, Polícia Militar. O segundo DPRE, acima de tudo, também é Polícia Militar, segundo DPRE. Mas eu sei que ele quis dizer a polícia que não é do trânsito, né? Quer dizer isso, que é a Polícia Civil. Podem, sim, fazer a abordagem e chamar o setor competente para fazer a atuação. Tendo em vista que nós somos cadastrados, né? Recebemos o talão de multa, que é codificado no CPF nosso, só nós podemos fazer aquela autuação. Mas o policial pode sim, ou mesmo a pessoa do povo. Pode ligar, rapaz, estou precisando assim, tal. A gente desloca uma viatura específica para resolver aquela situação. Mas a Polícia Civil, a Polícia Militar, de forma geral, pode chegar e chamar a gente e a gente faz. Perfeito, olha, uma das reclamações da sociedade, e eu me associo por conta das dificuldades, é que muitas pessoas usam a sua motocazinha velha, muitas vezes atrasada, para ir trabalhar. E, na verdade, eu sinto também por essas pessoas, porque a situação financeira do país não está fácil. As pessoas muitas vezes usam essa motoca, essa moto, de casa para o trabalho, do trabalho para casa, e teria nessa situação alguma saída que excepcionasse essas situações, capitão? Ou tem que cumprir a lei rigorosamente nessas situações também? Na verdade eu vou ratificar aqui o que eu já falei, eu já tinha falado sobre esse assunto. A lei é para todos. Agora, eu não tenho prazer nenhum em quando vou abordar, vem alguém transportando leite, que eu sei que aquele cidadão está transportando uma feira, levando para sua casa, leite. Então não tenho esse prazer. Mas se eu não fizer, você que vai cometer uma crime, doutora já falou aqui, eu posso estar prevaricando, praticando improbidade, entendeu?
E como eu falei no início do programa, nós removemos um veículo de um parente meu. Mas é lei. Ele já sabe como é a minha personalidade. Ele chegou, não reclamou, só fez entregar a chave do veículo e disse: tá aí, a moto tá assim, assim, assado. E deu as costas para mim. Então, assim, infelizmente não, felizmente, a lei é para todos. A gente tem que trabalhar de forma com isonomia. No que a gente pôde colher de todas as suas informações, da brilhante explanação da nossa advogada Raquel, eu acho que está na hora já que Baraúna está sendo um foco, um alvo muito grande de acidentes, de problemas de segurança e tal, e até mesmo de educação no trânsito, a gente está na hora das autoridades, doutor Fábio, começar a pensar mais firme nessa situação e começar a criar uma campanha maior, intensificar uma campanha com as escolas, com a sociedade, a Câmara Municipal, tratar isso com bons olhos. Porque aí não é só a polícia que tem que tomar conta disso, não é só o promotor, todos nós somos responsáveis também pelo trânsito de Baraúna, pela situação que se encontra. Na hora que eu saio irregular, eu estou cometendo uma infração. Exato. Na hora que o cidadão não tiver consciência de que dar uma moto não pode dar uma criança, um jovem de menor de idade, ele pode acontecer uma fatalidade com ele, com o filho ou com uma pessoa próxima. Então a gente tem que pensar grande. Eu acho que o município tem que pensar em municipalizar esse trânsito, porque nós temos aí, falta de estacionamento, mão em contramão, aqui é praticamente uma Índia, porque você chega aqui em Baraúna, não é concebível, doutor Fábio Moura, a gente mora aqui, tem hora que ninguém consegue andar, porque é moto contramão, bicicleta, e o semáforo de uma das principais ruas de Baraúna está sem funcionar há mais de 6 meses. Pois é, e outra coisa, sinalização vertical, não tem sinalização nos sinais, não tem nada. Aqui nós estamos totalmente desassistidos nesse aspecto. Então, isso contribui naturalmente com o grande risco que acontece Mossoró tem um grande número de veículos circulando lá. Está crescendo muito. Eu gosto de dizer que de forma túrgida, porque ela está crescendo mais verticalmente do que horizontalmente, na minha opinião. Isso faz com que o número de veículos que já é grande se torne mais ainda. Mas mesmo assim, tem sentido uma melhora considerável depois que o trânsito foi municipalizado. Tirou um pouco da nossa carga, né? E a gente vê que hoje é difícil você ver um cidadão no Mossoró andar sem capacete. Muito difícil. Hoje mesmo, chegando aqui na rádio, eu fiquei horrorizado com a senhora que vinha com a menina. Aquela criança não tinha menos do que 3 anos, né? Mas só quando ela me viu de longe, ela já desviou, não sei nem quem é. Desviou de longe, mas eu vi que tinha uma criança ali na garupa. E não deu pra gente nem abordar. Bom, mas o que essa mãe tem na cabeça na hora que coloca uma criança na garupa de uma moto, onde a lei diz que tem que ter no mínimo 7 anos de idade e usar capacete, logicamente, com todos os itens. Se uma criança dessa cair, o cérebro dela, o crânio, é como se fosse uma cartilagem de frango, popularmente falando. É muito, muito, muito sensível. Caindo com a cabeça no chão, fatalmente, né, essa mãe vai perder essa criança. Aí depois sim ela vai estar arrependida. Então que a população se conscientize mais, né, pensando no nosso bem maior, que é a vida. Eu costumo dizer aos promotores com quem eu trabalho, durante todas as operações, eu sei que tem um desgaste, tem a questão cultural da cidade, né, da população, mas durante todas essa operação, se eu tiver conseguido, se o Major Lima tiver conseguido salvar uma vida, para mim valeu a pena. Aqui tem uma escola aqui no Manuel de Barros, uma escola muito frequente, muitos alunos, e infelizmente a Escola Manuel de Barros tem um desrespeito das pessoas que circulam ali de veículos, que tem tantas crianças que saem da aula, jovens, e ali passam motos levantando pneu, alta velocidade, já se colocou sinalização, mas o pessoal não obedece, a verdade é essa. E ali, eu acho que até a própria Câmara Municipal está com um trabalho de conscientização, a própria diretora, a Rafaela, até já vi fazendo esse apelo, que quase todos os dias acontece um acidente com a criança ali, porque as pessoas são imprudentes, passam
ali de cacete mesmo, como diz a história. E, infelizmente, a gente pede aqui a sensibilidade das pessoas, né? As mães, os pais, os jovens. Vamos respeitar a lei do trânsito, vamos ter cuidado, porque ali qualquer um de nós podemos ser vítimas. E a gente, quantos jovens não foram perdidos aqui, as vidas não foram perdidas em Baraúna? A gente vê. Então não tem retorno. Então, gente, isso é uma questão de conscientização. Então, vamos dar as mãos, vamos encampar esse trabalho coletivo com todos os órgãos da sociedade, a rádio, a prefeitura, a Câmara, escolas, para a gente conseguir diminuir esse risco com as pessoas. Machão, o trânsito do município de Baraúna não é municipalizado, né? Isso é fato. E o que se arrecada vai para o Estado. Não seria, digamos assim, dever do Estado, dos órgãos estaduais, prover sinalização no município de Baraúna? Veja bem, como eu já falei, o trânsito do município é competência do município, né? O das RNs é competência do Estado, alguns casos do DER, DENIT, alguma coisa desse tipo, como das BRs também. Mas essa questão de sinalização horizontal, vertical, semáforo, tem que ter a participação do município, a competência do município. Inclusive, por favor, me permita que eu vi aí, fuçando aí. O Estado pode entrar na forma de convênio para ajudar e tal, mas é competência do município. Fuçando aí a Diário Oficial, eu, se não me engano, eu vi aí alguma coisa e vi também o secretário Andrés falando de que houve uma licitação, houve uma licitação nesse sentido de sinalização, de placas, de horizontal, vertical, mais semáforos, um valor aí até bastante vultuoso para essa questão. Eu também aqui acrescentaria, como título de sugestão, se me permitirem, que também pensasse em ordenar, criar um departamento de tráfego municipal, treinar alguém que pudesse tirar uma moto ali do local que está errado, mal estacionado, de forma, pelo menos, começar a educar melhor a sociedade. Major, a gente tem acompanhado decisões a nível de Brasil, da Justiça, e várias são as decisões, inclusive teve decisão aqui do estado do Maranhão, salvo engano, de Minas Gerais, dizendo, a Justiça disse claramente que os transportes que estavam com IPVA atrasado não poderia ser apreendido por conta da existência neste caso, uma possibilidade de confisco. O Major sabe se tem alguma decisão, se já chegou alguma orientação para o comando aqui no Rio Grande do Norte nesse sentido? Não temos nada ainda. Estamos praticamente diariamente, né, em contato com o Natal. Toda semana vamos a Natal, participamos de reuniões com o Detran, com o comando do CPRE, que é o Coronel Flávio, e ainda não chegou nada nesse sentido para que a gente atuasse nesse sentido. Edson, mais alguma coisa? Não, só agradecer, né, a presença do Major, que veio aqui, né, brilhantemente dar a sua contribuição para esse programa, dizer, esclarecer, tirar as dúvidas da população, nesse sentido que a Blitz ela está existindo por uma questão de necessidade mesmo, né, de orientação, de apoio à questão local e até para evitar maiores transtornos, e que as pessoas comecem a entender que isso é importante, né? Foi muito claro aqui o Major, e a gente, Major Lima, fica à vontade aqui para suas considerações e dizer que Baraúna ganha quando consegue se educar melhor. Então acho que está na hora da gente pensar grande, né? Pensar que é possível fazer diferente, é possível começar a tomar outras medidas. Assim, quanto a essa questão desses fatos que acontecem, desagradável, no caso de apreensão de pessoas que não podem e tal, a gente lamenta. A gente não quer que aconteça isso. E a gente começa a pensar diferente, começa a andar com sua motozinha direitinha, começa a fazer uma reserva, que está difícil hoje, a crise, né? Mas que começa a pensar que é bom andar direito. Bom é isso, né? A sociedade precisa andar certa, né? Perfeito, Major Lima, a Associação de Comunicação e Cultura, os que fazem a FM 104, a Sociedade Baraunense, agradece demais por
por o senhor ter vindo, ter levado explicações e esclarecimentos. Muito obrigado por ter comparecido aqui ao programa Políticas em Debate. Eu que agradeço. Eu quero dizer aqui aos senhores, às senhoras, senhoritas que estão aqui presentes, aos ouvintes da FM do Baraúna, de que para mim não é favor vir aqui prestar esclarecimento. É obrigação, né? Porque quem paga nossos salários é a sociedade. Então nós temos a obrigação de passarmos o relatório e prestarmos contas dos nossos serviços. Queria parabenizar, e a população de Baraúna deve agradecer e vai agradecer no futuro, ao promotor, doutor José Alves, que ele está, acima de tudo, preocupado em salvar vidas. Aí ele conversando comigo, aí ele disse que nosso assunto casa muito um com o outro, o assunto, logicamente. E foi quando eu disse que sempre tem um desgaste quando a gente vai para alguma cidade dessa, tem a questão cultural, a gente tem a questão social, que nós nos sensibilizamos, mas assim, uma parte da população não quer entender, logicamente aqueles que não andam de acordo com a lei, não andam regular, mas eu insisto em dizer que depois de tudo isso, se o Major Lima, se as operações realizadas tiverem conseguido salvar uma vida, o Major Lima está satisfeito. Perfeito, Major Lima, muito obrigado mesmo de coração por ter vindo dar explicações e auxiliar a sociedade, né? Agradecemos também a advogada, cadeira cativa aqui no programa, doutora Bárbara Raquel. Muito obrigado, Bárbara. Obrigada eu, e é sempre um prazer estar aqui, vir ao programa, trazer algum esclarecimento, dar a contribuição no que tange às nossas competências, em relação a trazer mais informação à população baraunense. Edson Barbosa, estamos nos despedindo mais de um programa. Só agradecer, né? Agradecer a compreensão do nosso amigo Cizinho Frasco, que sempre tem cedido o espaço dele quando a gente extrapola aqui, mas dizer que esse assunto foi altamente importante, foi bastante salutar a visita do Major, e agradecer, né, que ao ouvinte que pacientemente nos ouve, que quer saber das coisas que acontecem no município, e essa rádio é essa premissa de trabalhar, informar e deixar a sociedade ativa com o que acontece no município. Muito obrigado a todos, bom final de semana. Exato, Edson Barbosa. E gostaria de alertar mais que o momento político que se aproxima no estado do Rio Grande do Norte, e por que não dizer no Brasil, o eleitor vai ter a chance, você que tem a sua moto apreendida, você vai ter a oportunidade de eleger candidato que tenha compromisso com você, com suas dificuldades. E um dos compromissos que você pode exigir é que o deputado estadual apresente um projeto de lei dispensando a cobrança do IPVA daquelas pessoas que utilizam moto única e exclusivamente para o trabalho. Que se dispense a cobrança do IPVA daquelas pessoas que só têm um transporte. Então, esse é o momento. Às vezes, Edson Barbosa, o eleitor deixa de cobrar algo muito importante dos candidatos, às vezes para trocar o voto por uma cesta básica, às vezes para trocar o voto por um milheiro de tijolo. Então, gente, vamos cobrar dos deputados que apresentam o projeto de lei no sentido de dispensar o IPVA daqueles transportes que são utilizados para o deslocamento casa-trabalho-casa, se essa pessoa só tem um transporte, se essa pessoa atende a alguns critérios, e vamos exigir do governador que tenha, dos candidatos ao governo que tenha esse compromisso. Então, esse é o momento. Esse é o momento de fazer por onde o seu voto tenha importância e as suas necessidades sejam amenizadas através de projeto de lei que venha isentar a cobrança do IPVA, que é o maior peso do emplacamento. Então, vou enviar essa sugestão de projeto de lei para os candidatos, vou conversar com eles, e cabe a você, eleitor, escolher candidatos que tenham compromisso com os seus anseios. Agradeço a todos os ouvintes pela audiência,
No próximo programa, vamos ver se dá certo a gente discutir sobre a iluminação pública, né, Edson Barbosa? Sobre a cobrança da iluminação pública. Obrigado mais uma vez a você que nos ouviu também pelo aplicativo, pelo site. Obrigado a Major Lima. Obrigado a Bárbara Raquel. Que Deus proteja a todos nós, que nos livre também de acidente de trânsito. Um forte abraço a todos e até o próximo sábado, se assim Deus nos permitir.